Tem um pesquisador francês chamado Michael Desmourguet. Ele hoje acho que é um professor no MIT, Harvard, alguma coisa assim. Ele escreveu um livro, faz um tempinho já que ele escreveu esse livro, mas o livro foi traduzido para a língua portuguesa recentemente. E o título do livro é bastante chamativo e preciso, resume bastante o que diz no livro. O título do livro é A Fábrica de Cretinos Digitais. Como as telas estão impactando o QI das nossas crianças. Literalmente. Cara, ficando mais burras. Exato, cara. Ele cita nesse livro uma série de artigos científicos, talvez até milhares, que o finalzinho do livro é só sobre os artigos científicos, as referências. Ele trabalha com isso também. É um pesquisador que publica, é um cientista. E ele traz lá dados alarmantes mostrando que pela primeira vez na história da humanidade, a geração que vem agora é mais burra do que a que existe. Cara. Normalmente, o que se espera que aconteça? A gente faz uma construção de conhecimento, de cultura, a gente transmite esse conhecimento por meio da linguagem. Isso é extremamente importante, cara. Porque uma das formas da gente transferir conhecimento para as outras pessoas é por meio da linguagem. Muitos anos, milhares de anos atrás, quando a gente não tinha escrita, a gente não tinha nada. Como é que você fazia, cara? Você descobriu um novo conhecimento, então beleza, se eu pegar isso aqui e colocar X ingrediente de tal, X de não sei o que, vai sair isso daqui se deixar tanto tempo no fogo. Como que eu replicar isso? Como é que replica se você não pode passar para a pessoa num livro? E esse pesquisador, esse neurocientista, o Desmourguet, nesse livro, ele basicamente argumenta que mesmo a gente tendo hoje todas as ferramentas possíveis para transmitir para a próxima geração os conhecimentos que a gente... como nunca tivemos. Exatamente, cara. Na ponta do dedo você tem acesso a qualquer coisa. Uma das principais teses dele, que fica pano de fundo no livro, sempre quando vocês lerem um livro, tentam entender a tese pano de fundo do livro. O autor sempre quer estar defendendo um ponto e ele detalha e esmiuça os dados para defender aquele ponto. A principal tese pano de fundo desse pesquisador é que nós estamos sendo esmagados pelo nosso próprio crescimento. Ou seja, o nosso próprio peso está esmagando a gente. O que significa isso? A gente criou soterrado de informação. Exatamente, cara. Meu Deus. A gente criou tanta tecnologia, a gente facilitou tanto o acesso a isso, a gente criou tantas mídias diferentes, a gente criou tantos dispositivos acessíveis. Por exemplo, hoje uma pessoa de classe média tem um telefone, classe média baixa tem um telefone, tem TikTok, tem YouTube, tem Instagram, e as redes estão cada vez mais compactando as formas de transmitir conteúdo em janelas menores de tempo, então é 15 segundos, videozinhos e tal, que as pessoas estão cada vez menos tendo tolerância para conseguir consumir conteúdos que são um pouquinho mais densos. Como livros, por exemplo. Como livros. A gente não lê mais, né, cara? Eu chamo a atenção das pessoas que estão assistindo agora, eu peço para você que está assistindo agora, me diga quantos livros você leu nesse ano. Exato. Ô, Paquito, não minta. Deus é testemunha. Eu li um livro esse ano. Qual? Eu li Democracia, O Deus que Falhou, do Hans Hermann Hoppe. Legal. Lene? Não li nenhum. Tá vendo? Não li nenhum. Chegou a dar uma folhada em alguns, assim? Em vários. Assim, que peguei pra... esse aqui eu preciso ler. Mas... Eu tenho um problema, cara. Eu compro mais livros do que eu consigo ler sempre. A quantidade de livro que a gente ganha aqui também Aqui, cara, uma insanidade. É absurdo que tá Aqui chegando traz de livro da Caixas gente, e caixas velho. de livros, cara. Porque, vamos falar, mais ou menos 50 livros Por aí. por mês? Por mês. Por mês, Por que manda um livro aqui? Pra gente divulgar. Pra divulgar. Fazer ou merchan. Ou presente mesmo, ó. Eu acho legal, eu falo que gosto, por exemplo, de ficção científica. Pô, vem uma caixa pode crer. só de livro de A galera manda. Manda entendi. muito livro, então eu não tô dando conta. Mas em troca de jabá ou só manda mesmo? Não, eu não tenho Esperando obrigação jabá, nenhuma de falar, mas a gente dá uma força. A gente dá uma posta força pra nos galera. stories e tal. legal. Porque acha legal, né? Tipo,
cara é autor presente, de ficção né? científica, não tem chance de Legal. divulgar. Ele fala, pô, obrigado, tal autor que mandou esse livro, mostra a capa, Legal. a marca o cara, pelo menos é uma divulgação pro cara, entendeu? Legal. E aí eu pergunto pra vocês, assim, ou você mesmo, quantos livros você leu? Eu né, com cara? certeza diminuí minha velocidade. E o que mais me espanta, que eu brigo com isso direto, é de ter atenção a uma coisa só de cada vez. Porque você tá assistindo jogo de futebol e você não consegue não ficar no Twitter acompanhando. Filme, cara, ou série, começa a ficar meio chata, o celular parece que... Cara, vou dar uma... Só que aquela parte, ela faz parte do filme. Ela é mais lenta por um motivo, porque provavelmente vai Pra vir um motivo preparar de você, tensão. exato. E se você perde esse momento, quando tiver um momento de tensão, você vai achar tudo igual. O filme. Então, assim, a experiência de consumir o conteúdo está sendo afetada porque a gente não consegue mais ter foco só em uma coisa. E eu tô brigando com isso literalmente, assim, porque eu sei o quanto aquele diretor ou o cara que escreveu o livro pensou em você ler pelo menos um capítulo inteiro antes de parar, entendeu? Exato. Tem uma... E aí, a gente pode falar depois, vem a ideia de todo mundo achar que tem TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção. Depois a gente entra nesse tópico que eu achei importante. Pensa assim, ó. O seu cérebro, ele tem um... Mas o que você falou é um paradoxo, né? A princípio. O quê? Tem mais informação acessível e a gente tá ficando mais burro. É um paradoxo. Se tem mais informação, por que a gente tá ficando mais burro? É porque isso tá achatando? Ele dá a resposta para isso? Ele dá uma ideia. Ele dá uma ideia de, primeiro, a seletividade ficou prejudicada, porque tem muita coisa. Tá. Então você tem uma dificuldade imensa, porque você tem um Kindle com 2.000 livros ali dentro. Exato. Você tem 4 streaming que você tem que escolher um filme. Exato, cara. Você fica mais tempo escolhendo o filme do que assistindo o negócio, não, cara. já eu fico muito assisti puto, Netflix, que você fica passando aqui. Cara, tipo, e vai dormir sem assistir nada, cara. Pistola, velho. Não, é real, cara. Comigo acontece pra caralho isso, velho. Eu e minha mulher, cara, a gente pede comida Cara. e, tipo, enquanto a comida tá chegando, fala, vamos escolher um filme. Cara. A gente come, conversa assim, cara. e dorme. E Cara, não... velho. Às vezes você até começa a falar, não, esse não. Porque parece que você tá perdendo alguma coisa. Parece que, pô, eu tô perdendo aquele outro aqui. E aí vira um negócio ansiogênico. Se tivesse 2 filmes cara. que você ia na locadora lá em 95 pegar o negócio... E tiraram todos os lançamentos, tem aqueles 3 Cara, filmes, é aquilo ali. pega um e vai. Os lançamentos já alugam, só tem aqueles ali, meu. Assiste de novo Jogos Mortais 2 pela 9ª vez, tá ligado? Então vai ter que assistir. Essa falta de... Não é isso aí, cara. É isso aí. Às vezes a gente fica procurando. Sessão da tarde, Lagoa Azul. Cara. Às vezes fica procurando e acaba assistindo um que você já viu. cara. Quantas vezes eu já fiz isso, cara? Velho. Acabo no Blade Runner. Você já viu o filme O Irlandês? Já, 3 horas. Cara, Ou 4 duvido horas. você assistir esse filme, cara. Eu duvido você assistir de uma esse vez filme. só. Duvido você ter paciência e assistir. Ó, vou lançar um desafio. Assista. E é um puta de um filme, cara. Porra! Um puta de um filme. Tem Alpatino, os caras Não, fudidos. mostra eles envelhecendo, né? Toda a geração. Cara, e uma tecnologia que eles usaram. Ó, duvido você, um desafio pra você aqui, ó. Assiste O Irlandês sem pegar no celular, velho. Exato. 3 horas. Eu duvido você Escreva no fazer comentário isso, se você conseguiu aí. Eu duvido E você não fazer minta isso. pra nós que a gente sabe. Comenta tá? aqui, cara, se você assistiu O Irlandês. Acho que tem na Netflix. Então isso que você falou é um dos motivos, né? De ter muita opção. E antigamente tinha uma televisão, um jornal que filtrava as informações. Falava, ó, o que você precisa saber tá aqui. Cara, hoje uma criança hoje de 10 anos tem mais acesso à informação em 2 dias que um idoso de 1800 em meia vida, velho. Em 2 dias, tá ligado? Como é que eu queria saber o que tá acontecendo? Não tinha veículo de informação. Tem uma inteligência artificial, um algoritmo de oferecer outras coisas pra criança, pra gente também, que ela assiste um conteúdo, o algoritmo entende que ela pode gostar desse, daqui a pouco a criança tava gostando de Patrulha Canina, já tá assistindo um outro, daqui a pouco tá em Lucas Neto, tá em não sei o quê, e ela vai passando de um pro outro. E antes a gente era fiel, cara, eu gosto desse desenho, ficava assistindo milhões de vezes. E essa ideia do pesquisador, ele basicamente diz que a gente tá tendo Primeiro, a tese dele é essa, que as crianças, devido a esse monte de estímulos, e cada vez estímulos de recompensa mais rápida, mais dopaminérgicos, geram picos de euforia. Pô, você vê, imagina, cara, você já viu a estrutura do TikTok? Não. O jeito que é o TikTok? Você já parou pra pensar? Vocês que tem TikTok... Não, eu já passei por lá, não gosto de TikTok, mas cara, eu sei como funciona. Ele é muito imersivo. Por quê? Ele não tem borda, cara. O vídeo tá na tela inteira. O vídeo tá na tela tem inteira. texto, Você não não tem consegue título. sair
Não tem como sair. Você só consegue ir pra baixo que tem outro vídeo. E se você Ele te quiser sair, prende como ali. faz? Não é tipo o Instagram que você tem ADM. Tá. Ele é projetado pra te deixar mais dentro do vídeo. E aí você vai jogando pra baixo. É quase como se você pudesse infinito. só ir pra baixo, cara. E aí começa a vir os vídeos de uns caras pulando de umas montanhas de neve com uma música no fundo. É um estímulo muito agradável pro seu cérebro, porque são cenários diferentes, muitas vezes pessoas extremamente bonitas. Eu tenho um TikTok que eu divulgo lá os meus cortes. Tem esses dias eu abri uma live lá pra testar. E o bagulho tem um filtro que eu nem pedi. Tipo assim, ele me deixou mais bonito automático. É cara. mesmo? É todo um esquema organizado pra deixar o ambiente extremamente agradável e deixar você preso dentro dele. Alegre e agradável. Inclusive tem pesquisas que já saíram mostrando que o TikTok dá picos de neurotransmissores envolvidos com fixação no conteúdo. E gera um certo tipo de aprisionamento ali da atenção do sujeito. Quanto que a pessoa consegue ficar no TikTok? Quanto tempo? Horas ou minutos? Cara, tem gente que fica horas? Galera fica horas ali, cara. Nossa. Eu tenho... Esses tempos eu tava lá em casa tomando um café, eu abri o TikTok pra dar uma olhada, cara. Cara, eu fiquei uns 25 minutos rolando aquela porcaria pra baixo. Cara. É muito da hora, cara. É muito massa. E a inteligência dele é muito foda, né? Muito. Então, assim, a tese desse pesquisador, ele fala assim, cara, como a gente está tendo cada vez mais conteúdos rápidos, relativamente superficiais, por conta de uma inerência à velocidade do conteúdo, as crianças e os jovens adultos não estão sendo submetidos a algum tipo de desafio maior desde cedo. Entendi. E, portanto, isso meio que mima o cérebro delas. Faz sentido. Tem uma coisa que eu gosto de falar que eu chamo de percepção de esforço. O que é percepção de esforço? Se nós dois levantarmos isso daqui, levanta isso daí. Beleza, os dois pesam a mesma coisa e a gente levantou de uma altura igual. Então, digamos, a gente fez o mesmo movimento do ponto de vista físico. Agora, se alguém passar um questionário para nós de percepção subjetiva de esforço, você vai relatar quanto você se esforçou para fazer isso e quanto eu me esforcei. Dá para fazer coisas semelhantes no sentido intelectual. Então, digamos assim, a gente pega cada um livro, a gente lê um capítulo de um livro e alguém pergunta para nós quão custoso foi para você ler esse capítulo do livro. Quão custoso foi para você se aprofundar nesse capítulo do livro, entender o capítulo do livro. Hoje em dia, as crianças e os adolescentes estão cada vez falando mais que é muito mais custoso do que uma pessoa, por exemplo, a geração dos pais, muitas vezes. Por quê? Porque o cérebro está se acostumando a ter contato com coisas mais rápidas e mais fáceis.